Olá pessoal, vamos falar de apometria? Vocês conhecem a apometria, sabem o que é? Hoje eu estou com a Thelma. Thelma, muito obrigada por ter aceito o convite. Eu que agradeço. E ela vai contar pra gente um pouquinho o que é a apometria. Thelma, antes da gente entrar no assunto da apometria, fala um pouco de você. Quem é a Thelma? Bom, meu nome é Thelma Regina, terapeuta holística. Depois de uma caminhada de mais de 20 anos, estudando, trabalhando com a espiritualidade, buscando respostas a muitas questões que eu tinha sobre minha vida, minha família e principalmente meu filho, que foi o que me colocou nesse caminho. O que é exatamente a apometria? Já que você citou, principalmente seu filho, que te colocou nesse caminho, eu achava interessante você contar um pouquinho a história. Você se incomoda? Não, de jeito nenhum. Meu filho, desde pequenininho, ele tinha crises convulsivas, né? E ele sempre fez o tratamento médico, eu nunca abandonei, até hoje ele faz acompanhamento médico, mas a medicina não justificava as crises que ele tinha. Então eu fui buscar na espiritualidade uma resposta. Por que meu filho tem convulsões? Né? E fiz vários tratamentos dentro da espiritualidade, dentro do kardecismo, e foi dentro do kardecismo também que eu ouvi o nome apometria, e eu fui buscar. E aí eu encontrei uma casa que trabalhava com apometria, levei ele para fazer o tratamento, e ele iniciou e ficou por 1 ano tratando toda a rede neural, refazendo toda a rede neural devido a tantas crises que ele tinha tido. Ele estava também com um processo obsessivo e foi aí, com 1 ano de tratamento, que ele deixou de ter crises, né? Fazem 10 anos que ele não tem crise nenhuma, continua tomando medicação e o médico vai liberar no momento certo, mas o importante é que ele está bem. E foi aí que eu me interessei pela apometria e fui buscar o que era apometria, né? É isso, eu queria que você explicasse um pouquinho agora para o pessoal o que é a apometria. A apometria, ela foi apresentada, né, como hipnoterapia, né, ou hipnometria, pelo Dr. Luiz Rodrigues, que era um médico, e ele apresentou essa técnica num hospital espírita do Rio Grande do Sul. E lá, Dr. Lacerda José de Azevedo foi convidado a conhecer essa técnica. E ele também era médico, porém ele era espírita, né? E aí ele conheceu toda a técnica que o Dr. Rodrigues apresentou, e ele, casado com a dona Yolanda, que é uma médium excelente, muito sensitiva, começou a aplicar nela essa técnica que consistia na época em contagem regressiva da idade da pessoa até 0. E a pessoa entrava num aparente transe hipnótico, né? E aí ele, aplicando na esposa, ela relatava que ela via um hospital, que ela via médicos, que ela via macas e pacientes, e ela também estava como paciente naquele hospital. E aí ele se aprofundou no estudo até concluir que o que acontecia era uma dissociação ou um desdobramento dos corpos sutis. Nós temos o corpo físico e temos corpos energéticos. E com o comando da apometria e os pulsos magnéticos, né, que eu vou explicar, esses corpos se desdobravam, eles se desacoplavam do físico e eles eram encaminhados a esse hospital onde recebiam tratamento adequado. Imaginem um laguinho de água parada. Aí você joga uma pedrinha, aí forma aquelas ondas assim, né? Então, a apometria é a manipulação da energia que nos rodeia, né? E com comandos, intenção, direção e um pulso. Então, quando eu faço isso aqui, dentro de um campo energético, é como se fosse aquela pedrinha movimentando as ondas de energia.
Então, quando eu tenho um comando, eu direciono aonde eu quero aplicar e eu dou os pulsos magnéticos no local, eu direciono aquele concentrado de energia expandida para atuar no corpo espiritual da pessoa, que no processo descendente, o físico recebe o resultado. Entendeu? Bem interessante. E me fala uma coisa, como que é feito? As pessoas te procuram, você explicou agora, mas as pessoas te procuram, vêm com que queixa? Elas buscam, né, todo o tratamento delas, a maioria faz mesmo tratamento médico, mas quando elas percebem que existe algo a mais e não está conseguindo entender ou tratar aquilo, elas entendem assim, bom, deve ser algo espiritual, né? E aí a apometria, ela está começando a ser mais divulgada e quando as pessoas ouvem, nossa, ela trabalha com apometria, então vem. E aí eu usando de outras ferramentas para poder identificar se ela está sofrendo um processo obsessivo, se ela está com algum implante de aparelho parasita, né? Identificando isso, aí eu posso estar tratando com apometria clínica, que é onde eu trabalho sozinha, ou em casos complexos, de obsessões complexas, implantes de aparelho, processo de magia que se deu aqui ou em vida passada. Então eu levo o caso para um grupo que eu dirijo de apometria, que junto com a ajuda dos médiums, a gente consegue entrar nesse processo e promover os comandos necessários para curar essa situação. Então é muito comum as pessoas chegarem com um problema e você identificar que nada mais é do que uma obsessão? Existem muitos casos que sim, como a gente já tem uma certa experiência, né? Quando a pessoa começa a relatar situações que ela está vivendo ou sintomas que ela está tendo, a gente já consegue entender que ali tem sim uma atuação obsessiva, né? Porém, a apometria, ela precisa muito do querer da pessoa, né? Porque livre arbítrio é uma lei, é um direito de todos. Então, a pessoa precisa querer. Esse querer tratar é uma porta que se abre, eu acredito que para qualquer terapia. A apometria não é diferente, né? Então, quando a pessoa ela quer tratar e ela se dispõe a fazer o que é preciso, então, identificado o problema, a gente marca um horário, eu posso estar aqui, ela pode estar na casa dela, tal dia, tal horário, você vai deitar, relaxar 15 minutinhos e eu aqui, eu vou fazer todo o processo. Mas não precisa ser presencial, então? Pode ser presencial, depende muito do caso, né? Sabe por quê? Porque existem pessoas que moram muito longe, né? E a apometria é uma ferramenta que pode ser trabalhada à distância. Então a gente tem essa autorização da espiritualidade, do hospital, porque a intenção é ajudar. Agora, uma pessoa que está aqui morando do meu lado, aí é lógico, né? A espiritualidade vai falar, não, ela pode ir, né? O querer dela também tem que ser sair de casa e ir buscar, né, ajuda. Então depende muito do caso. Bom, agora, se é uma pessoa acamada, desculpa. Não, imagina. Uma pessoa acamada, uma pessoa que não tem condição ou que ela está num processo de perturbação mental ainda muito grande e ela não tem a menor condição de ser colocada no meio de médiums, né? Então, nós tratamos à distância. Tá, deixa eu ver se eu entendi. Então, ocorre um desdobramento desses corpos e esses corpos são encaminhados ao hospital. A um hospital para serem tratados. Isso, porque todos os médiums, né? Inclusive eu, como dirigente, também estou desdobrada. E toda percepção é feita no campo astral. Então é aqui, ó, numa dimensão acima, né? Então tudo é percebido lá. E quando a gente está em estado de desdobramento, a nossa percepção é muito maior, né? Então a gente consegue perceber dentro do órgão de uma pessoa no astral como ele está, porque o corpo físico tem os órgãos
E o nosso corpo astral, ele tem os órgãos também. Só que todo o problema começa aqui. Isso aqui é um reflexo. Então o tratamento ele tem que se dar no corpo astral, para que o físico receba aquele benefício. Você falou em obsessores, mas também falou em implantes. O que são implantes? Implantes de aparelhos parasitas. Quando existe um caso de perseguição, numa obsessão complexa, né? Então nós reencarnamos, né? Temos várias encarnações. E pode ser que numa vida lá atrás eu criei muitos desafetos, eles se tornaram inimigos ferrenhos da minha pessoa, e neste momento eu estou aqui e eles não. Então eles conseguem me rastrear por uma questão energética, né? Nós temos um endereço vibratório. Então eles me perseguem, e quando eles me encontram, a título de vingança mesmo, com os motivos que eles acreditam que tenham, eles implantam aparelhos, chips, fios, capacetes, parafusos, sabe, peças minúsculas, mas que causam um desastre até físico, porque ele está afetando aquele corpo astral que eu falei, e com o longo do tempo o físico vai sentir e vai sofrer os efeitos daquelas feridas, né? E aí o trabalho da apometria é esse, entrar e retirar esses implantes. Como se fosse uma cirurgia espiritual, né? Então, junto com a equipe médica do astral, porque nós não fazemos nada sozinho, é um trabalho em equipe, com a equipe médica do astral, engenheiros, né, cientistas, é feito toda a retirada desse aparelho com muito cuidado, para que o consulente não sofra nada, né? Então é feita a retirada, curadas feridas, né? Porque imagina um parafuso enfiado. Se eu tiro o parafuso, vai ficar aquele buraco. No corpo astral fica aquele buraco. É inflamado, infeccionado. Então existe toda a medicação astral, todo o processo de limpeza, curadas essas feridas, para que o físico, nesse processo descendente, ele perceba que, como ele é uma cópia, então curou o corpo astral, o físico começa também a entrar no processo de autocura. Então todos esses problemas vêm de obsessores, na verdade. Muitos problemas são de fundo obsessivo. Existe também as causas da própria pessoa, né? Quando ela é uma pessoa muito pessimista, ela baixa o seu padrão de pensamento, o seu padrão vibratório, também ela acaba provocando um desequilíbrio dos chakras, né? E os chakras que estão ligados a órgãos do nosso corpo mesmo, quando eles entram num desequilíbrio, ou seja, por falta de energia ou excesso de energia, aquele órgão que é comandado por ele vai entrar em desequilíbrio, né? Frequentemente são por casos obsessivos, mas existem também os casos mentais da própria pessoa, né? Padrão de pensamento, crença e mágoa guardada, então ela vai desequilibrando, ela vai contaminando o próprio corpo, o próprio órgão dela, astral. Porque o corpo astral é o corpo das emoções. E ele é ligado pelo plexo solar, que é esse chakra. Então aquelas emoções que a gente engole, mas fica ali remoendo, como se fosse aquela comida que não digere, né? A gente tá só contaminando esse corpo, contaminando, jogando aquela mágoa, aquela tristeza, aquela angústia, remoendo, né, enchendo tanto aquele corpo que ele entra em desequilíbrio. E ele entrando em desequilíbrio vai causar problemas estomacais, problemas digestivos, úlceras, né? Por conta de um desequilíbrio que aí não tinha um processo obsessivo, mas era a pessoa que não sabia liberar as emoções. Eu vou voltar um pouquinho, não sei nem se é uma besteira que eu vou falar, porque... Mas no caso do implante, foi retirado, foi curado, mas não há o risco desse obsessor colocar outros? Não, aí esse não, porque é assim, o que acontece? Quando a gente entra num tratamento de desobsessão,
esse ser, ele existe os comandos para que seja feito o corte de ligação energética com esse ser. Então, naquela pessoa, ele não atua mais, né? Existe um processo também de, vamos falar doutrinação, não seria bem esse termo, mas aquela conversa onde a gente procura mostrar para o ser o mal que ele está fazendo, não só para o consulente, para ele também, que isso volta como um peso kármico para ele. Ele também precisa ser tratado, ele né, também precisa dessas mágoas, desse ressentimento que ele, na vida dele, né, também guardou. Então, também tem esse processo de conversa com o ser, e existe a orientação para que a pessoa, ela saia daquela vibração, porque a obsessão é assim, ela só acontece quando a pessoa entra na faixa onde está o obsessor, né? O obsessor, ele costuma ficar nessa zona, vamos dizer que é aquela zona mais baixa, né? A zona do ódio, da vingança, do remorso, né? Daquela cobrança. Então, ele está aqui. E a intenção dele é encontrar aquela pessoa porque ele quer se vingar, e ele está aqui aguardando. E a pessoa, ela está bem, né, na nova vida dela, então ela está aqui. Por algum momento da vida dela, onde ela cai a vibração, ela entra na raiva, ou ela entra nessa mágoa, ela caiu o padrão de vibração dela, ela entrou aonde estava o processo obsessivo, a energia do obsessor com o endereço dela, né? Quando ela entrou nessa faixa, a energia encontra. Que é o endereço vibratório. Exatamente. Então também tem a orientação. Nós vamos tratar, vamos retirar, você está em tratamento, mas precisa subir o seu padrão vibratório, né? Porque não vai encontrar ele, mas ela pode encontrar outros, né? E outros que ela cria na própria encarnação. Uma pessoa que vive num padrão de briga, de crítica, né, de xingar o outro, ela cria aqui mesmo desafetos que esses ainda falam. Um dia aquela pessoa vai se ferrar, né? Ela vai encontrar o dela. São energias lançadas e quando ela cair, a energia vai encontrar. É bem interessante. Me fala uma coisa. Qual é a queixa que as pessoas te procuram o maior número de queixas? Qual é a reclamação do cliente? Bom, além da depressão, que é muito encontrada mesmo nas pessoas, a maior queixa é a perturbação mental, pensamentos conturbados que estão levando pessoas ao alcoolismo, né, a vícios em geral, cigarro, até drogas, né? Por conta de toda essa perturbação que eles não conseguem entender de onde vem, não conseguem sozinhos se ajudar, se colocar em equilíbrio. E aí quando a gente vai investigar, existe ali um processo obsessivo por trás, que está contribuindo para todo aquele desequilíbrio, né? Então tem que ser feito o trabalho de desobsessão e a apometria trabalha muito nesse processo de desobsessão. Para a depressão, que hoje está uma febre, né? A doença que mais cresce, também funciona bem. Funciona muito bem, porque a depressão também existem duas causas, né? Ela pode ser por um processo obsessivo, onde está sendo atacado o estado emocional da pessoa, a gente chama de ataque emocional, e também existe a questão da própria pessoa a nível de mediunidade. Quando a pessoa também, ela às vezes nem sabe que é médium, né? E no médium as emoções ficam potencializadas, né? Porque o médium, ele tem a sensibilidade de captar não só a tua energia, como a energia do ambiente. Então, se você não estiver bem, eu estou em contato direto com você, ou basta que você pense em mim, eu posso sentir aquela energia e não ficar bem naquele momento, porque houve uma ligação energética. Se eu entrar num ambiente que ele está muito carregado energeticamente, o médium também sente aquele peso. E quando ele não sabe que existe a mediunidade, que a mediunidade dele está em atividade, ele acha que tudo é dele.
Então, tem casos de depressão que também não são depressão. É a falta de conhecimento que a pessoa tem de ser médium e que ela só está captando emoções, a energia, um espírito sofredor que pode encostar aqui porque ele sentiu em mim uma energia que fez ele se sentir bem, então ele se aproxima porque ele se sente bem, e eu começo a captar a energia dele e ele é um ser doente, e eu começo a me sentir mal. Eu tenho esse conhecimento e eu trabalho com os próprios comandos da apometria para resgatar esse ser, para cortar essa ligação, para te envolver em luz, para me limpar, equilibrar meus chakras, né? Então, eu tenho esse conhecimento, eu sei me auto-ajudar. E quem não tem o conhecimento e não conhece as técnicas, não consegue se ajudar e acha que está em depressão. Bom, os resultados que você vem obtendo com seus clientes? São muito bons. Quando existe aceitação, o resultado é maravilhoso. Quando não existe aceitação, a pessoa nem sabe que está em tratamento, o resultado é satisfatório. Mas quando sempre tem. A pessoa não sabe, como que ocorre? Por exemplo, existem pessoas que são muito céticas, né? Não acreditam em nada de terapia, não acreditam na espiritualidade, mas estão passando por um problema espiritual. Então vem ali a mãe que pede pelo filho, a esposa pede pelo marido. Então a gente tem que respeitar a lei do livre-arbítrio, né? Mas a gente procura amenizar, a gente procura encaminhar aquele ser em desdobramento para o hospital, para que ele receba orientação, que ele desperte no coração a vontade de se ajudar, né? Então a gente vai dando aquele respaldo, né? Vai fazendo uma limpeza, vai dando um respaldo em volta dele, até que ele aceite, então a atuação é mais direta. Bom, eu estou bem contente. Você quer colocar mais alguma coisa? Acho que ficou claro, né, agora, né, contei a história do meu filho, que explicou como eu cheguei na apometria e... O que é a apometria? O que é a porque apometria? Eu realmente não sabia. É bem interessante esse desdobramento, são corpos sutis, né, que são enviados para tratamento num hospital do astral. E porque existe ainda um certo preconceito até dentro do meio espírita. Muitas casas kardecistas não vê a apometria como um complemento de todo o trabalho. E ainda completando a questão da apometria, a base da apometria são as obras de Kardec. Então não tem como estar fora do kardecismo. A base é Kardec. Kardec fala sobre o desdobramento, Kardec fala muito sobre o trabalho da apometria, né? Então, é só uma falta de conhecimento maior. Mas é isso que a gente está fazendo aqui hoje, levando um pouco de conhecimento, é mais uma terapia existente. Isso. Eu fiquei muito contente com a entrevista, muito obrigada. Pessoal, e não esqueçam, a melhor terapia é aquela que te faz bem. Obrigada, Vitor. Obrigada.